cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Irmão Marconi Lopes, pode fazer a oração inicial? Parece que ele saiu da reunião.
Vamos orar. Ô, Beguinha, Oi. Marconi voltou. Amém. Irmão Marconi? Ele entrou, que ele entrou agora aqui. Eu vi. Marconi está nos ouvindo? Caiu de novo. A irmã Zélia vai orar no lugar dele enquanto ele volta. Depois a gente dá a oportunidade. Querido Senhor da glória, aqui estamos diante de Ti, para Te prestar este culto que as nossas almas a Ti são devedoras. Queremos Te louvar por todo o grupo aqui presente, queremos Te louvar pela vida do Teu filho na direção desse trabalho, queremos que seja com o Teu servo, Saúl, seja com o estudo desta noite, seja de crescimento para as nossas vidas, para que possamos andar na Tua presença, ó Pai, como convém a santos. Todos em Tuas mãos, seja com toda a programação desta noite, que tudo seja para o louvor da Tua glória. Perdoa os nossos pecados, seja de pensamento, palavra, obra, ação, omissão, tudo que nos impede a inteira contigo, ó Deus, para o sangue do Cordeiro, e nos deixa mais alvo que a neve, do que a lã. Dá-nos uma noite de paz e que o estudo seja para o nosso crescimento. Em Jesus, assim te rogamos e já te agradecemos. Amém. Amém. Glórias a Deus. Em graça e paz, irmãos, nós vamos louvar o hino ao Deus grandioso, número 26 do nosso novo cântico. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaro cantar, vejo além montanhas altaneiras, teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória, Jesus abrir
as portas da mansão. Eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. Então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Palavra com Belinha. Amém. Obrigado, irmã. Deus seja louvado. Grandioso é o nosso Deus, né? E estamos aqui mais uma noite para aprender mais do Senhor, né? Para louvar, para engrandecer o seu nome, né? Vamos continuar estudando as igrejas, né? Não deixa de ser também a nossa história, que nós também somos igreja, né? O início da igreja ali, quando o Senhor veio aqui pela primeira vez e que nós estamos aguardando mais uma vez a sua vinda para nos buscar, né? Vou ler só um versículo e depois eu passo a palavra para o reverendo Saul para o estudo. Filipenses 3:13 diz assim: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Que nós possamos aprender com as coisas que já passaram, como nós estamos estudando, né? Para que nós não caiamos nos mesmos erros, né? E prosseguindo para o alvo, que é Cristo. Amém? A palavra está com o reverendo Saul. Graça e paz, irmãos. Que o Senhor esteja abençoando os irmãos nesta ocasião. E eu estou compartilhando a tela. Quando aparecer aí, para mim, quando aparecer aí uma tela. Queridos, gostaria de também parabenizar Adeildo. Hoje é aniversário dele, né? Não sei se ele está aí. Hein? Apareceu já a tela. Pronto, obrigado. Então, parabenizando nosso irmão Adeildo pelo seu natalício. Muito bem, pelo seu aniversário. Queridos, nós vamos estudar mais uma igreja. Estamos chegando na reta final do estudo das igrejas do Apocalipse. O pastor Davi fez uma abordagem dessas 7 igrejas lá na nossa igreja, porém foi uma abordagem bem teológica, e eu estou fazendo uma abordagem histórica, não é? Então, os irmãos têm acompanhado os estudos anteriores, e o estudo de hoje é a semelhança dos outros estudos. Estamos estudando hoje uma igreja que é uma das igrejas que não recebeu recriminação do Senhor. Muito bem. Então, amados, o tema geral que nós estamos estudando está aí, a esperança dos fiéis, baseada, todos esses estudos são baseados no livro do Apocalipse. Particularmente, estamos estudando carta às 7 igrejas. E hoje vamos estudar a igreja de Filadélfia. Está aí 7 igrejas e Filadélfia, uma imagem mais recente, para que a gente possa ter uma ideia da cidade. Muito bem. O texto que vamos basear o estudo é Apocalipse, capítulo 3, versos de 7 até o verso de número 13.
Se os irmãos desejarem, poderão ter a sua Bíblia aberta. Nós vamos citar muitos versículos, vamos estar retornando ao texto várias vezes. E se você quiser acompanhar, pode manter a Bíblia aberta, como eu estou com a minha aqui, para ficar fácil de acompanhar. Muito bem, o texto está aí. Eu vou ler. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis o que farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso, também eu o guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, vamos curvar nossas cabeças e vamos orar mais uma vez. Nosso Deus e Pai, te louvamos, Senhor, pela vida de todos os teus servos no passado, por todos aqueles que se dedicaram à tua obra, à tua causa, e em especial por aqueles que sofreram martírio, mas não negaram o teu nome. Também te rogamos e pedimos, Senhor, por todos os teus servos que hoje se dedicam à tua palavra, que hoje estão a apregoar o teu santo evangelho para a salvação de muitos. Te agradecemos pela disposição que muitos têm tido de ir para os mais diversos lugares, levando a tua palavra, assim como fizeram os teus servos no passado. Nos abençoa, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, a igreja de Filadélfia estava localizada no centro da civilização grega. Foi fundada pelo rei Atalos II, no ano de 189 a.C. Então, quando o Apocalipse foi escrito, Filadélfia era uma cidade relativamente jovem. Era uma cidade de aproximadamente 200 anos. O nome Filadélfia significa amor fraternal, em homenagem ao seu fundador, Atalos II, cuja imagem está colocada
aí para você. E a cidade recebeu esse epíteto de amor fraternal, ou este apelido de amor fraternal, em homenagem à amizade existente entre Talos II e o seu irmão Eumenes II, que também era um rei da Lídia. Então, estes irmãos tinham uma amizade muito próxima, daí se chamar a cidade de amor fraternal, que é a tradução do nome Filadélfia. A Filadélfia do Novo Testamento foi reconstruída pelo imperador romano Tibério, que fez a recuperação da cidade depois de ser destruída por um terremoto. Os terremotos eram frequentes naquela localidade e um deles atingiu a cidade, causando um prejuízo muito grande, e Tibério foi aquele que a recuperou. Por isso também era uma das pessoas bem vista naquela cidade e até adorada, como era o costume que se fazia com os imperadores romanos. Embora a cidade tenha permanecido relativamente pequena no primeiro século, ganhou importância devido à sua grande atividade comercial. Então, era uma cidade que, apesar de ser pequena, tinha um comércio muito ativo e, por isso, era muito frequentada. Devido à magnificência de seus edifícios e templos públicos, ficou conhecida como a Pequena Atenas, como se fosse uma reprodução de Atenas na Grécia. Muito bem. Então, era uma cidade tipicamente grega. Toda a cultura grega dominava a cidade. Como também, aliás, sabemos que a cultura grega dominou quase todo o Império Romano. Apesar de Roma ter a força, mas a cultura era grega. Não se sabe quando ou como a igreja cristã começou naquela cidade. Especula-se que, como outras congregações da região, seu início se deveu ao esforço missionário da igreja de Éfeso, particularmente durante os 3 anos de ministério do apóstolo Paulo naquela cidade. Porém, não é um fato comprovado, é uma mera especulação. Hoje, a cidade de Filadélfia existe como a Lachere, isto é, a cidade de Deus. É o nome da cidade hoje. Apesar da perseguição dos turcos, a igreja ortodoxa grega conseguiu manter uma congregação ativa lá até os dias de hoje. Muito bem. Então, esta é a igreja que nós vamos estudar. A igreja de Filadélfia, que dentro daquele cronograma do período de tempos da igreja, poderia-se definir essa igreja como a igreja que Cristo amava. E o período abrangido pelo estudo, segundo aquele cronograma que a gente já viu, é de 1750 até o sequestro, ou até o retorno de Cristo e o arrebatamento da igreja. Muito bem. Então, feitas essas considerações iniciais, nós vamos ver um pouco da era histórica que a igreja representa
antes de analisar o texto propriamente dito, que tem lições muito preciosas para nós, mas é necessário que a gente conheça um pouco da história para nos localizarmos bem dentro do objetivo do estudo de hoje. Então, a era histórica da igreja. Como já afirmamos, o nome Filadélfia significa amor fraternal. Nosso Senhor Jesus selecionou aquela igreja para descrever o tipo de idade eclesiástica que começou por volta do ano de 1750, como já disse, e continuará até o retorno do Senhor Jesus. Como vimos, irmão, no capítulo anterior, a igreja reformatória ficou morta e fria quando se tornou uma igreja do Estado. Quando falamos isso, no estudo passado, citamos, por exemplo, a igreja luterana, que se tornou a igreja alemã, e assim aconteceu em muitos lugares de toda a Europa. No entanto, Filadélfia foi marcada por grande vitalidade. Nesta época, Deus trabalhou de forma emocionante, produzindo reavivamentos na Europa, nas Ilhas Britânicas, que se expandiram até para a América do Norte. Estes, em seu tempo, produziram o que hoje é conhecido como movimentos missionários modernos. Este movimento do Espírito de Deus no meio do seu povo fez com que um sapateiro inglês sentisse um fardo tão grande para com aquelas almas perdidas da Índia, que em 1793 ele se tornou o primeiro missionário estrangeiro. Estamos falando de William Carey, que aparece aí na tela. Esse William foi seguido por outros jovens que que foram tocados pelo Espírito de Deus e assim iniciaram o atual movimento missionário da fé. Como o Senhor disse, diante de ti pus uma porta aberta. Essa é a promessa do Senhor nesse texto. Esta porta aberta encontrou homens como Adoniran Judson, como David Livingstone, como Jonathan e milhares de outros que partiram para o exterior, de um modo geral, para a África, para a China, para Japão, Coreia, Índia, América do Sul e as ilhas do mar. Muito bem. Então, todas essas pessoas se prontificaram a serem missionários em diversos lugares. Esta é a porta aberta na nossa história e que está referido naquela igreja. Não nos esqueçamos, irmãos, de que a palavra trazida às igrejas, elas são aplicadas à igreja daquele tempo e à igreja da atualidade e, particularmente, são aplicadas todas essas conceitos e todo o conteúdo destas cartas a mim e a você e à igreja da nossa atualidade. Muito bem. Havia duas razões para o movimento missionário. Pelo menos duas razões fortes para o movimento missionário da igreja estavam presentes. Então, os motivos. Um dos fatores que levou ao grande movimento missionário
foi a edição da Bíblia na linguagem popular. A edição da Bíblia na linguagem popular. Segundo, a tendência natural das pessoas de levar a Bíblia literalmente, de conhecer a Bíblia e interpretá-la de forma literal. Então, quando um homem como William Carey leu o mandamento do Senhor, que dizia: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando ele leu que nós temos o dever, a obrigação de pregar o Evangelho de Jesus Cristo a todas as criaturas, ele se sentiu chamado a obedecer. E o fez. E se tornou, por assim dizer, o primeiro missionário no exterior. O segundo fator contribuinte para esse movimento missionário foi o crescente interesse em estudar a doutrina da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Houve um despertamento para essa doutrina. Por volta de 1800, a doutrina do retorno pré-milenarista de Cristo, que estava completamente morto desde o final do século III, foi revivida, foi restaurada. E o povo começou a estudar e despertou para estudar a segunda vinda de Cristo. Esse ensinamento, como estudado anteriormente, contribuiu a uma igreja consagrada e separada e aumentou o seu zelo evangelizador e sacrifício missionário para cumprir a grande comissão. Portanto, houve um comprometimento muito grande por parte da própria igreja de se despertar para as questões missionárias. Nós também podemos nos incluir nesse período, né? Porque também nós, no 18º século, nós começamos a ser evangelizados aqui com a iniciativa da Igreja Americana, que mandou Asbel Green Simonton para o Brasil, que aqui chegou em 1859, e que nós hoje somos resultado e fruto desse trabalho missionário, que é desse mesmo despertamento que ocorreu. Muito bem, mas vamos adentrar, irmãos, ao texto propriamente dito. Em todas as cartas, Jesus se identifica revelando parte da sua natureza, ou revelando alguns aspectos da sua natureza. A natureza de Cristo, revelada à igreja que nós estamos estudando hoje, Filadélfia, nós vamos começar a ver no versículo de número 7. O versículo 7 revela 4 aspectos do caráter de Cristo para Filadélfia, 2 dos quais não são encontrados na visão de João no capítulo 1. Então, o capítulo 1 do Apocalipse, ele traz vários aspectos da natureza de Cristo. E depois ele é repetido para as igrejas. No caso de Filadélfia, nós temos 2 aspectos que não constam do capítulo 1 do livro do Apocalipse. O texto diz assim: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Esse é o versículo de número 7, que você tem aí na sua Bíblia, e que nós vamos analisar em camadas aqui
interpretando cada um desses aspectos. Primeiro, o primeiro aspecto é que esse texto revela a santidade de Cristo. Primeira parte do versículo diz assim: isto diz o que é santo. Então, quem está dizendo estas palavras é aquele que é santo, que é santíssimo. Essa é a ênfase que o texto traz para nós. Esta frase expressa um dos atributos pessoais de Cristo. O Senhor Jesus Cristo é santo, no sentido mais absoluto da palavra. O substantivo santo, como sabemos, significa separado ou separados. Depende da sua variação no grego. O uso do artigo em particular destaca a identificação da pessoa. Ele é santo. Esse é o aspecto que precisa ficar aqui bem evidenciado. E aqui, irmãos, está se cumprindo as palavras do profeta Isaías no capítulo 6, no capítulo 43, no capítulo 45 e no capítulo 40 também, e bem como em Atos capítulo 2, verso 27. O nosso Senhor lembra esta igreja da sua santidade. Neste ponto, é bom lembrar que ele também diz: seja santo, pois eu sou santo, conforme escreveu Pedro na sua primeira carta, no capítulo 1 e no verso 16. Então, a razão de nós sermos santos é porque o nosso Senhor é santo. E ele se identifica desta forma para a sua igreja. E Pedro acrescenta: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Este aspecto da doutrina do Senhor pode ser escolhido para exemplificar a prática da igreja de Filadélfia de se separar do mundo em busca da santidade. Este é também o nosso objetivo hoje, irmãos. A vontade do Senhor hoje para nós, como igreja sua, é que também nós nos santifiquemos e nos separemos das coisas do mundo. Segundo aspecto, revela a verdade de Cristo. Parte B do versículo. O verdadeiro. O verdadeiro aqui é no sentido de ser genuíno. Cristo é a perfeita realização do ideal divino, em contraste com o falso substituto dos legalistas. Várias passagens bíblicas falam do Senhor como a verdade. Entre eles, podemos citar João, capítulo 14, e o verso de número 6. O Dr. Vernon McGee oferece esta interessante sugestão. Escreve ele: verdadeiro significa genuíno, com a adição de uma nota de perfeição e integridade. Moisés não foi quem deu o verdadeiro pão. Cristo é o pão verdadeiro, nos termos de João, capítulo 6, versos 32 e 35. Fecha aspas, Dr. J. Vernon McGee. Aqui, irmãos, podemos ver que Cristo não é apenas a verdade, mas é a verdade final. Este mundo não terá outra verdade além da verdade revelada em Jesus Cristo. Esse aspecto da sua natureza aludiu ao movimento em direção à separação doutrinária que caracterizou a era de Filadélfia.
E eu esqueci aqui de ir passando, irmãos. Me perdoe aí, né? Ele é santo, ele é verdadeiro. Me empolguei tanto que esqueci de apertar o mouse, né? Mas está aí recuperado. Terceiro aspecto. Jesus tem a chave de Davi. Parte C do versículo. Diz assim: aquele que detém as chaves de Davi. Cristo, irmãos, é o herdeiro Messias do trono de Davi, repetidamente no Novo Testamento, que Cristo é apresentado como a semente de Davi. Você pode ver isso em Mateus, no capítulo 1, no verso 1, no capítulo 21, no verso 9, em Romanos, capítulo 1, verso 3, na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 7, em Apocalipse, capítulo 5, verso 5, também em Apocalipse, capítulo 22 e verso de número 16. Portanto, está aqui sobejamente detalhado para nós o fato de que Jesus tem as chaves de Davi. Como rei Messias, tem administração absoluta e indiscutível sobre o seu reino. A chave foi carregada em seus ombros para mostrar que o portador possui autoridade absoluta na administração de bênçãos e posses. Neste sentido, corrobora com este pensamento o profeta Isaías no capítulo 22, versos de 22 até o verso de número 25. Embora ele, Jesus, dê corda aos reis deste mundo, ele é o único que controla até que ponto eles podem governar. Portanto, o controle do mundo como um todo está nas mãos de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quarto aspecto. A porta fechada não será aberta. E a porta aberta não será fechada. Verso 7, parte D do versículo, que diz assim: aquele que abre, ninguém fecha, e fecha, e ninguém abre. O Senhor Jesus deu aos discípulos a comissão que todos nós conhecemos, quando disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, com base no que ele já havia dito em Mateus, no capítulo 28 e no verso 18, quando ele diz: toda a autoridade dada no céu e na terra. Portanto, ele tem o controle de tudo. Ele é o dono de tudo. Ele é quem controla todas as coisas. É o Senhor Jesus Cristo quem controla as portas da oportunidade de pregar o evangelho. Nem Hitler, nem Stalin, nem Benito Mussolini e nem o outro ditador deste mundo pode fechar as portas e a pregação do evangelho, a menos que Cristo assim o deseje. Portanto, ele é o Senhor absoluto, e o que ele fecha, ninguém abre, e o que ele abre, ninguém pode fechar. Mas, irmãos, o Senhor elogia esta igreja. Apesar de tudo, da fraqueza da igreja, mas o Senhor elogia ela aqui de forma extraordinária. O nosso Senhor louva a igreja de Filadélfia por 4 razões que mais tarde invocam uma promessa. A primeira razão: eu conheço as tuas obras. O conhecimento de Cristo. Cristo conhece a igreja. Cristo conhece a igreja hoje. Cristo conhece também cada um de nós hoje, no mais íntimo do nosso ser.
Então, Cristo detém todo o conhecimento absoluto e total. Então, o conhecimento de Cristo é abordado aqui. Ouçamos verso 8, parte A, que diz assim: conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e que ninguém pode fechar. Eu conheço as tuas obras. Refere-se ao conhecimento íntimo e sobrenatural do Senhor. Ele conhece tudo. Ele conhece todas as coisas. Nada escapa o seu conhecimento. A frase expressa uma declaração geral, sem especificar a quais obras se refere. Nenhuma crítica é mencionada à igreja, embora as suas obras estejam expostas à onisciência do Senhor. É importante lembrar que, embora seja verdade que as obras não acumulam méritos para a salvação, elas se relacionam com bênçãos terrenas de méritos para o louvor de Deus que será dado aos redimidos. Portanto, embora as obras não possam fazer nada para a minha salvação, elas são necessárias para o meu testemunho e para que o Senhor veja as obras que nós estamos a fazer. Eis que diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. É claro. Desculpe, irmãos. É claro que refere-se às portas de oportunidades abertas para a proclamação do Evangelho. Uma das principais características do serviço fiel ao longo desta era da igreja. Primeira carta aos Coríntios indica que o apóstolo Paulo considerou uma porta aberta para ser uma oportunidade para o serviço cristão. Então, o Senhor diz claramente para a igreja: eu conheço você, eu sei quem você é, eu sei o que você faz, eu sei tudo sobre você. Conheço a tua força. Aliás, conheço a tua pouca força, seria melhor expressar, né? Parte B, do mesmo versículo 8. Porque tendo pouca força, ele reconhece aqui, diz claramente que, conhecendo a igreja, sabe que ela tem pouca força. Refere-se ao status minoritário dos crentes de Filadélfia. A era da igreja de Filadélfia é caracterizada por pequenas congregações, que, de acordo com as normas humanas, são congregações fracas. Por sua posição, esta é a verdadeira força, como o Espírito Santo nos diz, através do apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12 e no verso 10, quando diz: eu sou fraco, então eu sou forte. O Senhor está dizendo: quando você é fraco, você é forte, porque você depende dele, e ele está assistindo à igreja. Irmão, se nós pararmos um pouquinho aqui, eu vou até fazer uma referência aqui à nossa igreja. A nossa igreja é a menor igreja, por assim dizer, do nosso presbitério. Se você olhar direitinho em termos numéricos, em termos de estrutura física, nossa igreja é a menor. E eu pergunto a você, você sabe qual é a igreja que tem mais congregações vinculadas a ela? De todo o presbitério da Borborema, é a igreja, a segunda igreja presbiteriana, é a nossa igreja. Glória a Deus. Então, queridos, aquilo que parece ser fraco, nem sempre é. Nem sempre é. Porque Deus atua ricamente aonde Ele quer. E Ele faz o que Ele quer. Bem,
Então, isso é o que caracteriza também aqui estas igrejas, não é? Estas igrejas. É provável que a congregação teve pouca influência entre os cidadãos de Filadélfia, mas as suas obras eram irrepreensíveis e eram realizadas e executadas com firmeza. Talvez os crentes de Filadélfia pertenciam à classe proletariada, sem poder político ou econômico, mas mantiveram um excelente testemunho, mas mantiveram a sua fé firmes, mesmo nas circunstâncias de dificuldade. Terceiro, o Senhor sabe disso. E diz: conheço a tua fidelidade. Você se mantém fiel à minha palavra. Você mantém a minha palavra. Verso 8, parte C. Você manteve minha palavra. Em outra versão diz assim: guardastes a minha palavra. Já pensaram, irmãos? O Senhor dizia: eu conheço você. Sei que você é fraco, mas sei que você mantém a minha palavra. Esta é a palavra que o Senhor está trazendo aqui para essa igreja. Essa igreja não só acreditava na palavra de Deus, mas a obedecia. Conhecer a palavra de Deus, irmãos, nem sempre é tão importante. É importante quando você conhece e você obedece. Aí sim é onde está a importância de se conhecer a palavra de Deus. Porque o diabo também conhece a palavra de Deus. Porém, ele não obedece a esta palavra. As igrejas da Reforma, no passado e no presente, acreditam na palavra de Deus, mas não se caracterizam por obedecê-las. Este é o problema da atualidade. A igreja de Filadélfia, em contraste com este modelo, é caracterizada pela obediência à palavra de Deus. Isto é o que caracterizava essa igreja. O verbo você guardou ou guardaste é um fato histórico e o modo indicativo destaca a realidade do fato. Os crentes da igreja de Filadélfia mostraram lealdade à palavra de Deus, apesar das dificuldades. O Senhor está constatando aqui, está dizendo: você é fiel. As circunstâncias não os fizeram alterar o conteúdo da mensagem. Eles preservaram, mantendo a mensagem do Senhor. Sabemos aí, irmãos, todo mundo já sabe, né, de pessoas aí e pseudos pastores também, que têm dito que a palavra precisa ser mudada, precisa ser atualizada, precisa falar do nosso contexto atual. Infelizmente, essa é uma enganação do diabo para mudar aquilo que está claramente colocado para nós na palavra do Divino Mestre. E essa igreja soube preservar. Quarto aspecto: a confissão do nome de Jesus. Olha o que ele diz aí, né? Você não negou o meu nome. Você confessou-me. Poderia ser assim também. Observe o verso 8, a parte D, e diz assim: e você não negou meu nome. Em outra versão diz: e não negaste o meu nome. Muito bem. Querido, Satanás sempre tentou e sempre tenta distorcer uma obra eficaz de Deus. É interessante notar que o maior aumento de falsos cristos e falsas religiões na história do mundo começaram durante este mesmo período. E hoje nós temos até um Cristo brasileiro, que é o Henri Cristo. Veja que ponto
nós chegamos na distorção da palavra de Deus. Uma das características da era desta igreja é que se recusa a negar o nome do Senhor Jesus Cristo, oferecendo assim o desafio de ser apresentado a todos os cristãos fiéis à medida que o fim da era se aproxima. Esta igreja se manteve fiel, mesmo diante das muitas dificuldades que certamente passou, ela não negou o nome de Jesus. O verbo negou é a voz indicativa, refere-se a um momento específico no passado, quando provavelmente os crentes de Filadélfia foram chamados a negar a sua relação com Cristo. Em uma situação de teste específico, os cristãos de Filadélfia permaneceram firmes e fiéis em suas convicções. Eles não negaram a Cristo. Imagine, irmãos, se nós enfrentássemos hoje uma situação extremamente difícil, o que faríamos? Confessaríamos a Cristo ou negaríamos? Muitos têm negado, mas também muitos preferem sofrer o martírio e não negam o nome de Jesus. Essa igreja não negou o nome de Jesus, mesmo tendo passado por momentos difíceis, mesmo com toda a sua fraqueza, ela manteve a palavra e não negou o nome de Jesus. Muito bem. Quinto aspecto. O louvor, a promessa de Cristo à igreja. Prefiro a promessa de Cristo à igreja. Esta promessa única de Cristo que surge como resultado da louvável atitude desta igreja é dividida em dois aspectos básicos: a vingança e a preservação. São dois aspectos básicos que nós queremos considerar. Veja aí o verso 9. Eis o que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Vou repetir, irmãos. É uma mensagem dura. É uma mensagem de castigo. É uma mensagem de vingança, de certa forma. Eis o que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Verso 9, parte A. Cristo promete que falsos religiosos, impostores e falsos mestres que fingem ser judeus, mas não eram, um dia se prostrariam diante deles. A expressão eis é usada para chamar a atenção para a ação divina contra os judaizantes que perseguiram os cristãos. Esse texto descreve a surpreendente oposição dos incorrigíveis expositores judaizantes à graça soberana de Deus. Aqueles que antes eram blasfemos, conforme capítulo 2, verso 9, que já foi estudado. E já foram dobrados, conforme capítulo 3 e verso 9, que é o texto que nós estamos estudando. Então, eles eram blasfemos, e agora o Senhor está dizendo, eu vou dobrá-los. Eles vão reconhecer, eles vão corrigir, de certa forma. O verdadeiro judeu, irmão, não é aquele que o é apenas fisicamente, mas é aquele que o é de modo espiritual. Paulo diz isso em Romanos, no capítulo 2, versos 28 e 29. O judeu genuíno é aquele que tem a fé de Abraão, o verdadeiro filho de Abraão, não persegue o Messias
e muito menos os seus seguidores. João, capítulo 8, versos de 39 a 47, nos falam a esse respeito. Muito bem. Eis que eu farei que venham e o adorem prostrado a seus pés. Parte B, não é? Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés. Os judeus perseguidores dos cristãos teriam que fazer algo que realmente repudiam, prestar homenagem aos gentios. Note, no entanto, que eles fazem isso por intervenção divina. Eis, aparece pela terceira vez nos versos 8 e 9, como um chamado de atenção para algo que Deus faz. Vou fazê-los ir e vir aos seus pés. É esse o conceito. É uma imagem que apresenta o inimigo curvando-se diante do seu conquistador, conforme podemos ver em Eclesiastes capítulo 11, verso 8, Isaías 49, versos 23, Isaías 60 e verso 14. O Senhor não diz quando acontecerá que os judeus vão adorar aos pés dos cristãos e reconhecer que ele os amou. Presumivelmente, tal evento ocorrerá com a conversão dos judeus e a fé cristã e, portanto, tornando-se parte da igreja, do corpo de Cristo. É agora gentios como abordar Deus. No glorioso reino do Messias, quando Israel for restaurado no seu lugar de privilégio, será o judeu quem ensinará, conforme Isaías, capítulo 60, versos de 1 até o verso de número 16. Mas ele prossegue ainda no verso de número 9, na parte C, dizendo: e saibam que eu te amei. O judeu assumiu que Deus não podia amar os gentios. Pensavam que Deus fosse apenas Deus dos judeus. Os gentios eram pecadores e, portanto, indignos do amor de Deus. O judeu que perseguiu e blasfemou com os cristãos aqui na terra terá um dia que reconhecer que o Senhor amou o gentio. Apocalipse capítulo 1 e verso de número 5. Segundo aspecto, irmãos, a preservação. Verso 10, parte A, que nos diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência? Parte A. O Senhor reconhece e acolhe os crentes de Filadélfia por serem fiéis em meio a julgamentos, provas e dificuldades. O verbo aqui está na voz indicativa ativa, guardastes, que aponta para uma situação histórica concreta. É algo que realmente aconteceu. O substantivo guardaste significa em meio de fogo, resistência, e descreve aqueles que não fazem e que são fiéis quando no meio da prova e da dificuldade. Crer e confessar diante da bonança é algo muito fácil, mas confessar e preservar o seu conhecimento de Jesus e a sua fé em Jesus em épocas de dificuldades não é nada fácil. Ainda no verso 10, na parte B, diz também assim: também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para testar os que habitam sobre a terra. O Senhor está fazendo aqui, irmãos, uma promessa a estes crentes: a preservação. É difícil entender porque alguns mestres sugerem que a igreja deve passar pela tribulação
por causa dessa clara afirmação do nosso Senhor, neste caso nós, da hora do julgamento, que deve ser entendida à luz da descrição de Jesus desse período, conforme Mateus, capítulo 24 e verso de número 21, dizendo que haverá uma grande tribulação como nunca houve desde o início do mundo até agora, e nunca haverá mais. Como veremos, muitos crentes acreditam que este tempo da tribulação não começará até que o anticristo assine um pacto de 7 anos com Israel. O sequestro da igreja é assunto mencionado no mesmo livro de Apocalipse, no capítulo de número 4. Este período é também mencionado em Daniel 12, Mateus 24, Marcos 13, 2 Tessalonicenses 2, e abrange ainda os capítulos de 6 a 19 do Apocalipse. Portanto, temos muito que estudar ainda a esse respeito. A hora do julgamento refere-se, sem dúvida, à 70ª semana da profecia de Daniel, conforme capítulo 9, verso 27, pelas seguintes razões. Primeiro, afetar o mundo inteiro. O texto diz para chegar sobre o mundo inteiro. Essa grande tribulação, irmão, será universal, conforme Mateus capítulo 24, versos de 14 a 21. Afetará a todos os seres humanos, conforme Mateus 24, 22. E será um período único, pois se não fosse encurtado, ninguém sobreviveria. É o que diz o texto. Segundo, a tribulação tem um propósito: aprovar aqueles que habitam sobre a terra. Refere-se àqueles que não têm cidadania celestial. Suas casas, corações, honra e esperança estão totalmente centrados nessa terra. Estes constituem um tipo particular de pessoas que serão deixadas na terra e que sofrerão a ira divina. Mas isso é assunto que nós vamos estudar nos próximos estudos. Finalmente, irmãos, o Senhor dá um conselho à igreja, e que, por conseguinte, também é um conselho que se dirige a toda a igreja. E ele começa dizendo assim: Cristo vem com urgência. O texto diz: eis que venho sem demora. Verso 11, parte A. O tempo atual do verbo e o advérbio em breve sugerem um evento rápido e inesperado, não necessariamente imediato. Nós não estamos aqui afirmando o tempo e a data e a época em que Cristo há de vir. Não, mas estamos falando que ele acontecerá, como disse no estilo do anterior, como ladrão, sem que ninguém espere. A declaração tem a ver com o evento do sequestro da igreja. E como no capítulo 2, verso 25, constitui uma exortação a manter a esperança que é típica do cristão. A verdadeira igreja só tem que resistir até o dia do sequestro, até o dia do retorno de Cristo, enquanto que a falsa igreja tem que sofrer os julgamentos da grande tribulação. Terceiro lugar, ele diz aqui: guarda a coroa. Aliás, segundo, guarda a coroa. Verso 11, parte B. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. São os dois aspectos. Jesus vem sem demora
E em segundo lugar, ele diz: guarda o que tens, guarda a tua coroa. Esta frase não sugere que a coroa ou prêmio poderia ser roubado. Não. Mas poderia ser legalmente perdido, como o atleta que chega na linha de chegada, que é desclassificado por ter quebrado alguma regra da competição. Os crentes de Filadélfia, igual aos de hoje em dia, são exortados a manter firme seus conhecimentos, a sua fé, as riquezas espiritual que Deus derramou sobre eles, até o dia em que estarão para sempre na presença do Senhor. Este é o aspecto e a ênfase que é dado aqui. É uma exortação para manutenção da fidelidade a Deus. Finalmente, o último aspecto, como em todos os demais estudos, é o desafio à igreja. Desculpa aí, tá Sardes, mas é Filadélfia, irmãos. O desafio. Então, o desafio do nosso Senhor é para que nós possamos permanecer, nós possamos vencer, nós possamos superar. Aqueles que nasceram de novo têm os seguintes aspectos. Em primeiro lugar, ele diz: o vencedor. A quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Ou seja, o vencedor e todos os que têm nascido de novo pela fé em Cristo. Temos o substantivo coluna, que também poderia ser traduzido como pilar, que fala de algo permanente, de estabilidade. Deixa claramente colocado para nós que é uma fortaleza e que não será derrubada. É uma coluna do templo de Deus. É um pilar. Também fala da inscrição do nome de Deus. Segundo aspecto. E diz assim, verso 12: e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus. Gravar o nome de Deus, irmãos, é um indicativo de que os verdadeiros crentes se identificam com Cristo pelo selo do nome de Deus, e que lhes permite entrar em sua cidade, a nova comunidade a qual o cristão pertence, está no céu, não é a comunidade da terra. Aqui nós vamos deixar tudo, nós não vamos levar nada, porque a nossa vida não é esta. A nossa vida será a vida eterna. Paulo nos fala isso em Filipenses 3, em Hebreus 12, em Gálatas capítulo 4 e em Apocalipse capítulo 21, a partir do verso 1. A transferência de nossa cidadania existe por causa das coisas que estão no céu. A nova Jerusalém contrasta com a Jerusalém terrena. A palavra significa fresco, novinho, ao contrário da antiga e desgastada cidade terrena. Por isso se diz que desce do céu em bênção e soberania do meu Deus, isto é, do seu Criador, do seu Senhor, aquele a quem você serve. Mas também diz outra coisa aqui, irmãos, na parte C do versículo, que diz assim: e também o meu novo nome. E também o meu novo nome. Os crentes da igreja de Filadélfia não só terão o nome de Deus, que lhes permitirá entrar na cidade de Deus, mas também o nome de Cristo, de acordo com Apocalipse 22, versos de 3 ao verso 4. Os habitantes
e são habilitados a serem servos de Deus, a serem seus servos. Você vai vê-lo cara a cara, por assim dizer. Uma das promessas abençoadas da palavra de Deus aos seus filhos é que um dia veremos aquele que é o objeto do nosso amor, o Senhor Jesus Cristo, a quem adoramos hoje em espírito e em verdade, através da palavra. Quero dizer, vamos vê-lo face a face. Vamos vê-lo cara a cara, se você quiser assim dizer. Esta é uma experiência exclusiva para aqueles ganhadores, para aqueles vencedores, conforme está ali colocado e evidenciado para nós. E o quarto conselho aqui é ouvir o Espírito Santo. Verso 13. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa palavra, irmãos, ela está presente em todas as 6 igrejas estudadas. Em todas elas, no final, ele diz: o que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqueles que são meros ouvintes da palavra de Deus, mas não são justificados diante dele, mas aqueles que receberam o Senhor Jesus e que se prepararam adequadamente para recebê-lo em sua vinda, são justificados diante de Deus. O conteúdo da carta para a igreja de Filadélfia seria divulgado também pelas outras igrejas. Além disso, há um escopo ainda mais amplo. Cada uma das mensagens para as igrejas é válida para as igrejas de hoje. Portanto, essa palavra também é válida para mim e para você nos dias atuais. A mensagem, embora especificamente dirigida a uma igreja histórica, transcende as barreiras do tempo e chega até nós com a mesma força com que foi dada no início. Portanto, queridos, que o Senhor nos abençoe ricamente nesta noite e nos permita conhecer mais da sua palavra e que nós possamos rever esse estudo, irmãos, e possamos ver o que não foi possível ver aqui nesse estudo devido ao nosso tempo, que é muito limitado. Então, que Deus nos abençoe ricamente nesta ocasião. Antes de devolver a palavra à Beguinha, irmãos, eu gostaria só de dizer alguns avisos aqui, né? Domingo, excepcionalmente, nós não teremos culto, nem de manhã e nem à noite. Na segunda igreja presbiteriana em Campina Grande, não teremos em Lagoa Seca e também em Barra de Santa Rosa. Essas três igrejas não terão culto no domingo, devido às questões de localização, de festas e tudo mais. Então, palavra com o nosso irmão Peguinha. Amém. Glória a Deus. Chegamos ao fim de mais um estudo, né? Vou ler só mais um versículo aí para corroborar com o estudo, né? 1 Coríntios 1, 27, né? Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, né? Como o pastor citou aí, nem sempre a aparência pomposa, luxuosa, mostra uma vida espiritual, né? Muitas vezes a gente tem uma igreja simples, né? Mas que muito pode nas suas orações, nas suas práticas, né? Assim como essa igreja que foi estudada nesta noite, né? Que nós possamos, a exemplo dela, guardar a palavra do Senhor, né? Para que nós não venhamos
a perder a coroa, como está escrito no texto, né? Se assim fosse possível. Mas que nós possamos permanecer fiéis, né? Que Deus nos abençoe. Vamos ter mais uma palavra de oração e depois estamos despedidos, né? Pedir ao irmão Alexandre Pascoal para fazer a oração final desta noite. Graça e paz, irmão, a todos. Oremos ao Senhor agradecendo por este momento. Querido Pai, queremos ser grato a Ti por todo o ensinamento que aqui nós tivemos, ao tempo, Senhor, que pedimos a Tua orientação para guardarmos essa palavra em nosso coração. Abençoai também cada irmão aqui representado, as suas famílias, e que no próximo domingo, Senhor, com muita tranquilidade, possamos então exercer nossa cidadania. Oramos, Senhor Deus, por este país. Abençoai aqueles que o Senhor há de colocar no poder. Em nome de Cristo, amém. Amém, Amém. querido. Deus abençoe a todos. Amém. Nos encontramos terça-feira no culto de oração. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Devo eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Temo eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação.